efeito colateral. Se você tomar esse remédio, um comprimidinho por dia, como se fosse uma vitamina, a chance de você pegar HIV vai a próximo de 0. E essa medicação está no SUS disponível desde 2018. Então, faça uma análise do seu comportamento sexual. Se você consegue usar 100% das vezes, ok, estabeleça uma rotina de testagem, vai no seu médico, pede teste de HIV, hepatite, para ver se está tudo certo. Se você não consegue usar, e a gente temos que ser honestos com nós mesmos e ter essa percepção, Ah, só de vez em quando eu não uso. De vez em de quando a vez em gente... quando pode pegar. E esse remédio, se a pessoa tem no SUS, em vários locais do Brasil inteiro, em todos os estados tem postos que liberam PrEP, você vai lá, não perca o medo, vai fazer seus testes, testa tudo. Toma vacina, tem vacina de HPV, tem vacina de hepatite B, vacina de hepatite A, que não existe só HIV. E considere a PrEP. Você vai receber do SUS, vai fazer consultas a cada 4 meses, e isso vai trazer uma proteção a mais. O lema do Brasil hoje é prevenção combinada. Ninguém está falando para as pessoas não usarem preservativos, Até mas... porque tem outras doenças, né? Exatamente. Mas se você combinar as estratégias, naquele momento que você é vulnerável, você vai ter a proteção. Naquele momento que você não usou, que você não conseguiu usar, ou que estourou, Você tá você está tranquilo. tranquilo. Então, não é para todo mundo, é para quem tem um comportamento talvez um pouco mais de vulnerabilidade. Esse dia eu atendi uma mulher. Ela falou, doutor, eu tô solteira, eu gosto de transar. E as pessoas me julgam porque eu sou uma mulher. Mulher não pode transar, né? Tem que ter um marido só. Mas eu tô solteira, eu vou transar. E eu não quero depender do homem, porque os caras tiram camisinha, estouram. Então, eu vou tomar PrEP porque eu quero controlar a minha prevenção. Eu quero ser dona da minha prevenção. Não quero depender do homem colocar, porque o homem tira história. Eu achei bárbaro. Porque ninguém tá falando que ela é promíscua, alguma coisa. Estão falando que ela tem o poder da prevenção. Que Escolher a legal. prevenção na mão dela. Eu achei E aí o bárbaro. médico, no seu caso, que tem que, não sei se é encaminhar? Isso, ele pode procurar um posto de saúde, lá ele vai ser feito todos os testes e lá ele pega as medicações. Ou ele pode até comprar na rede privada, pegar a receita, pegar no SUS, tudo isso é possível. Então, hoje você que acha que isso encaixou para sua prevenção, você pode procurar um infecto privado ou procurar o SUS, pegar a medicação lá e fazer o segmento a cada 4 meses. E o dia que você falar, não quero mais, estou me relacionando, mas cuidado que monogamia não é sinal de prevenção, hein, gente? Mas cuidado, porque você acha que você está casado. Eu sempre falo, conhecer alguém, você quer parar de usar preservativos, pede para a pessoa fazer os exames. Jogo aberto. Qualquer relacionamento, quando você conversa sobre tudo, é o melhor cenário. Faz os exames, tá tudo ok, toma as vacinas. Então, quando você for lá no posto se testar para pegar essa PrEP, você vai ter uma belíssima oportunidade de falar sobre a sua saúde sexual. Não dá para negligenciar. Todo mundo que tem vida sexual precisa falar de saúde sexual. Nas mulheres, vai fazer lá o Papa Nicolau. Nos homens, até se o homem tem atividade sexual, vai ter que ter cuidado com o corpo dele também. Então, eu acho que a PrEP veio para ser um modelo de atenção de saúde sexual. Mais um. Mais um para complementar. E o Brasil hoje, Karina, tem mais de 100 mil pessoas tomando PrEP no Brasil. E no mundo temos quase 8 milhões de pessoas. A cidade de São Paulo hoje é a cidade que mais prescreve PrEP. São Paulo teve um resultado histórico esse ano, em 2024. Reduziu 50% casos novos de HIV na cidade. É o melhor resultado de todas as Que capitais do demais. Brasil, porque as pessoas podem acessar isso e se proteger. Além de usar camisinha, além de fazer teste, Eu peguei um paciente e falou assim, doutor, eu perdi um medo de testar, é maravilhoso. Eu me testo agora a cada semana no posto, faço teste. É um autocuidado. Antigamente, eu não conhecia tudo isso e eu ficava refém de ter que ir no médico. Karina, hoje, se você for no SUS, você pega esse autoteste e faz em casa, com a saliva oral, que tem uma alta sensibilidade. Você não precisa procurar. Você tem medo de estigma, de julgamento? Pega esse teste, até vende nas farmácias o teste rápido de HIV. Você faz em casa. Então, se a barreira é essa, o medo do julgamento, o medo do acolhimento inadequado, tem essa possibilidade hoje. Perfeito. O que você vê mais? Pacientes com medo da morte ou pacientes com medo da sociedade? Karina, medo da sociedade. É, né? Muito mais. Eu imaginei. Muito mais, muito, porque o medo da morte, a gente tenta reverter isso na primeira consulta. Falar que eles vão viver tanto tempo quanto, o remédio é melhor. Mas é um medo de pegar o remédio. Por exemplo, o maior medo que os pacientes têm, além de contar para uma pessoa que está se conhecendo, doutor, como é que eu vou fazer para pegar remédio? Eu vou ter que ir lá no SUS. E se no dia tiver um amigo meu? E se tiver alguém que eu conheço do meu ciclo social? Como é que eu vou fazer? Esses dias chegou um paciente, olha que história bem legal. Ele chegou lá e encontrou um amigo dele. Ele ficou aterrorizado. O amigo dele pegou, abraçou ele e falou assim para ele, você está se tratando?
Eu também tô. Você tá bem? Eu também tô. Tchau, seja feliz. Eu não vou nunca chegar e falar nada de você. Eu tô no mesmo barco que você. E que bom que você tá tomando remédio. E que bom que você tá feliz, tá se tratando. Vida que segue para nós dois. Aí ele contou que desde esse dia ele passou a perder um pouco do medo de ir lá. O amigo dele deu um show para ele de tranquilidade. Nossa. Mas cada pessoa é uma pessoa. Tem pacientes, Karina, que vão pegar remédio, bota óculos de sol, peruca, para ninguém ver. Olha o tamanho do estigma do HIV ainda. Medo. Chega paciente meu com a mãozinha suada no consultório, assim, nervoso, doutor, eu quero ir embora logo, me atende rápido, porque eu não quero ficar muito tempo aqui, se eu encontrar alguém. Olha só, como quebrar tudo isso, né, Karina? É um grande desafio, né? Porque cada pessoa tem um background, uma história. Sim. Por isso que eu acho que, nesse caso, eu sempre tento encaminhar. E se você pegar os estudos de HIV, a prevalência de transtorno de saúde mental nessa população, ela é maior do que... Assim, mais de 50% das pessoas têm depressão, ansiedade pós-diagnóstico, precisam de ajuda, precisam fazer terapia. Né? Ainda. Então, por isso que eu acho que é E fundamental. olha, a gente está falando de uma doença que você consegue deixar indetectável em 95% dos casos. E quando a gente fala, então, que é um dos outros medos, sobrevida, o que se fala hoje sobre isso? Se fala para o paciente o seguinte: se você tomar remédio direitinho, fizer dieta, academia, se alimentar bem, porque não é só tomar remédio. Saúde da gente é um conjunto. Ter saúde mental. Eu sempre falo, eu trabalho no Hospital das Clínicas, e eu sou coordenador lá dos residentes. E eu falo para eles, toda consulta tem que acessar a saúde mental. Toda consulta. Não pode você ficar achando que é só olhar o exame. A saúde mental é fundamental. Então eu falo, se tiver esse contexto todo, você vai viver tanto tempo quanto uma pessoa que vive com HIV. Eu vou te contar, Karina, nos últimos 5 anos, os pacientes que eu perdi por HIV foi por depressão e suicídio. Então, assim, hoje, isso... Ou seja, não foi a doença que matou. Não foi a doença que matou. Foi o transtorno de saúde mental. E eu acho que nós, médicos, às vezes, a gente esquece um pouco disso, a gente não valoriza tanto, a gente menospreza a saúde mental, às vezes, e ali é uma bela oportunidade perdida de encaminhar esse paciente. A gente sabe que o serviço de saúde mental no SUS é muito complicado conseguir um psicólogo, um psiquiatra. Lá eu trabalho numa bolha, num serviço que tem pelo menos 5 psicólogas e vários psiquiatras. Agora, pensa num médico que está no local do Brasil aí, que não consegue ter uma rede de saúde mental do lado, né? Por isso que eu acho que a telemedicina foi tão importante, né? Para pessoas. Eu atendo gente, Karina, que mora no Acre, que fala, doutor, eu quero passar com o senhor, porque aqui eu não tenho acolhimento nenhum. E a mesma coisa é a saúde mental. E não tem ainda grupos tudo bem que talvez eles possam mesmo procurar na internet e tal, mas será que tem grupos onde eles possam procurar e encontrar pessoas que têm o mesmo diagnóstico? Tem o GIV, que é muito famoso, tem vários grupos de apoio. A gente tem o ativismo dos anos 80, ainda sobrevive. Muito a duras penas, porque são as pessoas de sempre que lutam pela causa, que estão ali batendo o tambor para conseguir melhorias no Ministério da Saúde. Mas tem vários grupos que você pode encontrar semelhantes, né? E ali... Ajuda muito, né? Muito. Que nem, por exemplo, hoje eu encaminhei um paciente que tinha dependência de álcool, ele foi para um grupo e ele voltou, falou para mim, doutor, eu amei, porque eu tô falando com pessoas que têm o mesmo problema, não tenho vergonha de falar, então é muito legal. E o grupo eu acho uma estratégia muito legal, mas às vezes é bom também ter um profissional do lado para ajudar. Sim, não, com certeza. A gente tá falando a questão de falta de dinheiro e o SUS dificultando, tentar achar alguma alternativa, porque o grande medo, quando não é morte, né? Que morte, como a gente pode, com informação, quando é o meio social, ele não está errado de pensar que algumas pessoas vão ter dificuldade, como é o caso que você contou. Algumas. Se ele falar todas, ele já está generalizando. Exatamente. E neste momento que ele tem um medo social, o grande medo dele é não pertencer mais a algum grupo, a de ser rejeitado, né? A de viver com a solidão. Exatamente. E existe mesmo, o paciente fala, doutor, como é que eu vou contar? Se eu contar para meus amigos, talvez eles se afastem de mim, né? É engraçado, né? A sensação de estar uma narrativa de sair do mundo, de não pertencer mais ao mundo que ele vive, né? Rejeição, né? E esse é um medo, se a gente for olhar, da nossa evolução. Tem, né? Claro. A gente tem. O nosso medo de julgamento é medo de ser rejeitado, de não, né? Sim. E isso, na psicologia evolutiva, é porque a gente tem medo de não sobreviver. A gente precisa do outro para sobreviver, né? Sim. Um bebezinho de 2 anos não é nada se não tiver alguém cuidando dele. Verdade. Então, dentro da gente,
liga botões importantes de conexão, porque a gente sabe que a gente precisa do outro para sobreviver. Perfeito, né? É isso mesmo. E a gente cresce ainda com essa necessidade, a gente não nomeia muito, Sim. né? Mas a gente tem essa necessidade de Sim. pertencimento e a gente tem muitos estudos que mostram que a solidão, a sensação de solidão, não é a escolha de estar sozinho, a sensação de solidão, ela aumenta a mortalidade, né? Claro. Você perde 10 anos de vida, isso se você não se suicidar, mas tá dentro da conta. Sim. E às vezes, isso é motivo de abandono de tratamento. Porque, assim, como não sofrer? Medo de chegar num lugar, não vou mais lá. Isso. Eu não vou mais lá, porque eu finjo que eu não tenho, finjo que eu não tenho. E às vezes mas não finge, né? Porque internamente você sabe. Pois é, e às vezes a gente liga lá no serviço onde eu trabalho, tem um serviço de resgate de paciente faltoso, né? Tá. Aí o paciente, eu não vou. Eu não quero ir, eu tenho vergonha, eu não quero me tratar. E aí a gente tenta entender qual é o motivo. Às vezes até leva remédio na casa da pessoa. Ia falar né? isso, É né? muito Uma legal. telemedicina com delivery, né? Você sabe, Karina, que nos últimos tempos, eu acho também isso na área também da psicologia, eu tenho quase que metade dos meus pacientes por telemedicina.